Boa tarde, pessoal do nono ano. Espero que esteja bem com vocês, tudo certo aí. Continue se cuidando, continue em casa e continue estudando. Vamos estudar porque para distrair um pouquinho a mente aí, que só ficar pensando em coronavírus não dá muito certo não. Vamos aqui falar sobre um tema que nós iniciamos a semana passada, a última videoaula, equação biquadrada. Ela também tem a ver com equações irracionais, porque às vezes pode cair numa equação irracional cair numa equação biquadrada e até mesmo do segundo grau, conforme nós vamos ver aqui hoje. Essas equações estão na página de vocês, de 48 até a página 50. Equações irracionais têm a incógnita localizada no radical, ou seja, no interior da raiz. Com isso, para resolver uma equação racional, é necessário antes ter em mente as propriedades da radiciação. Então, veja bem, para ser irracional, ela tem que ter uma incógnita, ou seja, uma letra, no radical, lá dentro. Então, raiz quadrada de 2 é uma equação, é uma radiciação normal. Se eu colocar raiz quadrada de 2x, ela já passa a ser irracional, porque ela tem uma incógnita lá dentro. E para nós resolvermos, nós temos que conhecer a propriedade da radiciação que nós vimos no início das nossas aulas. Pois bem, como vamos fazer isso? Como resolver uma equação irracional? Para resolver uma equação irracional, temos de utilizar o princípio da equivalência, a fim de eliminarmos os radicais, isto é, devemos elevar ambos os lados da equação ao índice da raiz. Então, um segredo é esse, você pegar, elevar ambos os lados da equação ao índice da raiz. Quando nós falamos de elevar, nós queremos dizer que vamos colocar um expoente. E o expoente que iremos colocar vai ser o índice da raiz que se apresentar a vocês. Uma vez que, quando essa propriedade é utilizada, o radical desaparece. Vamos ver como é que é isso na prática. Vamos sair da teoria e ir para a prática. Princípio fundamental da equivalência é isso aqui. Equivale, ou seja, isso equivale é igual a isso. Então, veja bem, o índice aqui é n, eu elevo o radical todo ao mesmo índice, n. Fazendo isso, eu elimino esse n, simplifico com esse A sai da raiz. De maneira simples é isso. Eu pego o valor do índice, elevo a raiz toda a ele, e eu posso assim extrair o que está dentro do radical para fora. Então, raiz quadrada, a raiz n de A elevado a n é igual a A. Vamos ver isso aqui então de uma maneira prática, sem letra, para ficar um negócio mais simples de ser visualizado e entendido. Vamos sair da parte técnica e vamos ir para a parte prática. Realizado esse procedimento, a equação deixa de ser irracional e passa a ser racional. E assim, para resolvê-lo, utilizamos os métodos já conhecidos. Veja o exemplo a seguir. Note bem, pessoal, qual é o valor do meu índice? O índice é 5. É uma equação irracional? É. Tem uma letra dentro do radical, tem uma incógnita. Então, é uma equação irracional. Para resolvermos, nós temos que nos ater a esse índice aqui, 5. É ele que vai nos ajudar a resolver a nossa equação irracional. Observe-se que o índice do radical é o número 5. Assim sendo, para resolvermos essa equação, devemos elevar ambos os lados, o princípio da equivalência, à quinta potência. Veja. Olhe bem. Raiz quinta de x igual a 2, que era o nosso exemplo, né? Então fica raiz quinta de x elevo a 5, porque o índice é 5. E como eu tenho o princípio da equivalência, o que vale para um vale para o outro,
Também pego o 2 e elevo ao mesmo valor do expoente, do índice. Então, note que eu peguei o 5, que é o índice, eu tive que transformá-lo em expoente, assim como também a mesma coisa foi para o 2, para que eu possa resolver isso. Se eu tenho expoente e índice iguais, eu posso eliminar esse radical. Então fica x é igual a 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, 32. Vejamos agora um outro exemplo, um exemplo mais complexo. Aquele ali estava bem simples, mas o princípio ele continua sendo o mesmo, não muda nada. De qualquer jeito, vejam bem, eu tenho que prestar atenção ao quê? Ao meu índice. Eu não preciso nem ficar preocupado com o que está dentro do radical, com o que ele está sendo igualado. Eu preciso me preocupar primeiramente para resolver ao meu índice. O índice aqui é 2. Ele não aparece, por isso nós chamamos isso aqui de uma raiz quadrada de 2x mais 2. É uma equação irracional, tem um sinal de igual aqui. É uma equação irracional porque tem um x também aqui dentro do radical. Então, o meu jeito de resolver, conforme nós vimos, é esse. O índice é 2. Vou praticar aquilo que nós estamos fazendo no exemplo anterior. Note que para resolver tal equação irracional, devemos achar uma maneira de eliminar o radical, que possui índice 2. É ele que nos atrapalha, é o radical. Ou seja, devemos elevar ambos os lados da equação ao quadrado e, em seguida, resolver a equação. Fica então dessa maneira. Vimos no enunciado, no exemplo que nós tivemos, que era x menos 3 é igual a raiz quadrada de 2x mais 2. Como o índice é 2, eu elevo isso tudo a 2, não se esqueça do parênteses, e aqui também eu tenho que elevar, pelo princípio da equivalência, a 2 também. Então, só que, detalhe, como eu tenho aqui x menos 3, eu não posso só elevar o 3 a 2, nem só elevar o x a 2. Eu tenho que elevar x menos 3 a 2. Isso eu tenho que colocar parênteses, ok? Então, o índice é 2, botei aqui o expoente 2, aqui também botei expoente 2. E assim agora eu faço a minha conta. Por ter aqui 2 e o índice ser 2, eu posso eliminar esse radical. Então fica 2x mais 2. Aqui, desse outro lado da equação, x menos 3 ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6, vezes x, 6x. Como eu tenho menos, o expoente aqui é par, fica mais 3 ao quadrado, 9. Então eu tenho aqui x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 2x mais 2. Percebam que eu tenho uma equação do segundo grau. Por isso é que eu falei lá no início que a equação irracional ela é muito a ver com a equação do segundo grau e biquadrada, porque às vezes acontece de cairmos nela. Então a gente sempre coloca elas interligadas uma a outra. Resolvo isso aqui, toda equação de segundo grau tem que dar igual a zero, né? Passo menos 2x para esse membro, passo mais 2 para esse membro, sempre trocando de sinal. Era mais 2x, passou menos 2x, era mais 2, passou menos 2. Resolvendo, nós tivemos isso aqui, ó. X ao quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. Como se resolve a equação de segundo grau? Assim como também a biquadrada, Bhaskara. Nós temos que utilizar o método de Bhaskara, já que caiu numa equação irracional. Aliás, já caiu numa equação do segundo grau, né? Era irracional e agora passou a ser equação do segundo grau, para que nós possamos resolver e achar os valores de x. Aqui está x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. Fiz essa fórmula de Bhaskara agora de maneira desmembrada, né? Achei o valor de delta primeiro. Então é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Só que o b é negativo, né? É menos 8. Então tem que colocar aqui entre parênteses, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 7. O a é 1.
e o C é 7. 8 ao quadrado vai dar 64. Não se esqueça, base negativa e expoente par fica a potência positiva. 64 menos 4 vezes 7, 28. Ok? E aqui fica 64 menos 64 menos 28, 36. Agora, para me achar os valores de x, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 36, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Como aqui o b é negativo e na fórmula é menos b, menos com menos fica mais. Então fica 8 mais ou menos 36 dividido por 2. Raiz quadrada de 36, 6. 8 mais ou menos 6 dividido por 2. Aqui eu fiz de uma maneira direta, então fica 8 mais 6, 14 dividido por 2, 7. 8 menos 6, 2 dividido por 2, 1. Então esses são os valores de x para que eu possa tornar aquela equação irracional verdadeira, para que eu possa achar os valores corretos que eu tenho que substituir no x para que aquela igualdade se torne verdadeira. Dessa forma é o que vocês vão fazer para achar o valor ou resolver uma equação irracional. Percebam que primeiramente eu comecei com resolvendo o valor do índice. Eu coloco o índice para virar expoente dos dois lados da equação. Não podemos esquecer disso para que nós possamos assim resolver. Bom, por hoje é só. Era essa a que nós tínhamos que mostrar para vocês essa semana, equação irracional. Eu vou estar alimentando o portal de vocês com exercícios. Espero que vocês dêem uma olhada lá, façam os exercícios. Já tem exercícios lá, tem videoaulas também que vai ajudar vocês a desenvolver as tarefas. E continuem estudando. E vou botar também exercício para a coordenação, para que a coordenação transforme em lista de exercícios para que vocês possam fazer na residência de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula nossa na semana que vem. Um abraço a todos.